Editorial. Li no livro Protocolo dos Sábios de Sião a seguinte frase: todo reino guiado pela moralidade se torna fraco. E mais, quando a população faminta pedir sangue, mate o seu melhor cordeiro e ofereça-lhes um banquete. Essas duas frases jogadas como estou fazendo esparsamente parecem até sem sentido, mas são profundas, especialmente num país como o nosso, que enlouqueceu sob um projeto de totalitarismo e está agora desenlouquecendo e voltando à realidade, deixando em nós o sentimento de que, na loucura, nos desfizemos daqueles que nos queriam vencedores. E eles estão nos fazendo falta. Ontem voltei a assistir um belo documentário sobre a Revolução Francesa e vi como uma nação como a França enlouqueceu a ponto de estabelecer uma disputa social, a ponto de elevar à categoria de cidadão alguns cidadãos que numa sociedade ajustada jamais teriam voz, vez, coragem, credibilidade para acusar pessoas, mas esses oportunistas, ainda mais agora com toda a tecnologia à disposição, sempre estão de espreita como aves de rapina, esperando a vez. Na Revolução Francesa, e esse é um dos estopins que acenderam o pavio daquela loucura que praticamente varreu a França de norte a sul, leste a oeste, dizimou a classe produtora, intelectuais, pessoas, etc. Foi o que aconteceu. Existia na época um tal Marat, sujeito sem a menor credibilidade e escrúpulos, improdutivo, falastrão, que dizem que dormia nos esgotos da cidade diante da sua insignificância, mas que quando descobriu que podia botar fogo no mundo, montou um jornal, se fosse hoje teria montado um site e começou a deitar falatórios inventando histórias. Atribui-se a ele uma frase que nunca teria sido dita pela rainha Maria Antonieta: se eles não têm pão, dizia ela, referindo-se aos pobres, que comam brioches. E por essa maldita frase, escrita 1000 vezes, o povo invadiu o Palácio Real, matou o rei Luís XVI, jogou Maria Antonieta nas masmorras, onde ela penou longe dos 4 filhos, vivendo em meio aos ratos, que eram o seu maior pavor. E finalmente ela foi levada ao patíbulo e guilhotinada. Ontem li a decisão, por sinal inteligente, sábia e verdadeira, do desembargador Dr. Paulo Fontes, do TRF, Tribunal Regional Federal de São Paulo, que anulou toda a operação lama asfáltica que correu pela Justiça Federal sem que nas acusações tivesse um tostão de dinheiro público federal, porque o dinheiro
que acusaram para construir a investigação, se ela realmente existiu, seria dinheiro do Estado. Portanto, não tinha a Justiça Federal nenhuma competência de investigar e prender e deixar presos todos os acusados que permaneceram mais de um ano atrás das grades e sem qualquer benefício. Agora, tardiamente, a nosso ver, analisando friamente as investigações, o Tribunal Federal concluiu ser incompetente para julgar o que quer que seja que propuseram contra todos os acusados. Essa operação, que é mais uma que resulta em papéis inservíveis, seria uma cópia fantasma da mesma Revolução Francesa, porque tanto lá quanto aqui haviam acusações apenas por ouvir falar. Na França revolucionária mataram muita gente. Na Operação Lama Asfáltica mataram-se muitos prestígios. Prenderam empresários, políticos e até ex-governador deste estado, começando agora, diante dos erros jurídicos cometidos, soltar a conta-gotas e sem desculpas oficiais os presos remanescentes, como Edson Giroto, que aguarda pacientemente seu alvará de soltura depois de ter penado por mais de um ano por algo que não passou de uma história de Marat, aquele jornalista vagabundo que incendiou o povo francês contra autoridades e que culminou com uma horda de pessoas descontroladas guilhotinando todo mundo. No final de toda essa história rocambolesca de acusações aqui no estado, chegou-se à conclusão de que, se houve crime, quem seria competente para julgar seria a Justiça Estadual e nunca a Justiça Federal, porque nunca houve ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União, governo federal, de suas autarquias a empresas públicas, não se configurando crime. Sentença da lavra do desembargador federal, doutor Paulo Fontes, que remeteu todo o libelo acusatório para a Justiça Estadual, voltando assim a lama asfáltica à estaca zero. Não houve, segundo o desembargador, recursos de convênios e a lavagem de dinheiro daí derivada. Portanto, colocar os acusadores na rua é reconhecer um direito deles sob a desculpa pelo erro judicial cometido. Mas meu comentário não para aqui. A pergunta que não quer calar é esta: e agora? Agora, depois que as vidas dessas pessoas foram expostas, enxovalhadas, prejudicadas, quem lhes devolverá esses bens? Quem pagará pelo prejuízo? Quem devolverá a essas pessoas o tempo perdido? Os amigos perdidos? A convivência perdida em família? As suas carreiras profissionais ou políticas? Senhores, estamos agora desenlouquecendo o Brasil. E ainda vamos ver muita coisa que pensávamos jamais veríamos.
Porque isso, sempre que posso, falo sobre o segredo de justiça levado a sério e cumprido à risca para não destruir vidas. Do ponto de vista humano, a tal lama asfáltica foi um linchamento, foi uma carnificina, um linchamento moral sem precedentes, erro judicial cometido em nome de uma operação que, como tantas outras, nada mais eram que páginas inservíveis. Há nesse ato um peso humano e outro espiritual que ficará no ar para ser absorvido e julgado. Há nesse desastroso caso que fez sofrer e que levou ao desespero e seus familiares, os acusados sem a menor responsabilidade, algo a ser purgado, sem pressa, mas ao longo da vida. Estamos todos aqui numa grande passagem, num grande aprendizado. E como diz os ensinamentos bíblicos, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que Deus tenha pena de todos aqueles que colaboraram para que esse mal fosse feito, porque o que fizeram é, com esse desfecho final, algo imperdoável. Bom dia. E o melhor da noite.